Hello, baby. Estamos aqui, mais uma aula de geografia básica, aula 26, energia. Então vamos ver o que é energia, tipos de energia, conceito de energia, toda essa porra sobre energia. Beleza? Então vamos entender primeiro um dos conceitos, né? Compreendemos como energia a capacidade de realizar trabalho. Meio complicado esse conceito, né? Seria a capacidade de realizar trabalho. É mais ou menos assim, a gente precisa de energia, tudo precisa de energia. Por exemplo, você vai dar um peguinho aí, você precisa ter energia. Então você vai ter que repor essa energia depois, você vai se alimentar, vai beber, etc. Então é mais ou menos isso. Então tudo precisa de energia. Para você movimentar alguma coisa, você precisa de energia. Para você se movimentar, você precisa de energia. Você vai andar com o seu carro, ele precisa ter energia. Você vai precisar andar de ônibus, ele precisa ter energia. Você vai passear com o seu cachorro precisa ter energia. Então tudo tem que ter energia. Então, se a gente for levar ao longo dos tempos, a energia antigamente usada, né, para realização de os tipos de trabalho que precisavam na época, ou eram de animal ou eram da força humana. Então, por exemplo, tem uma imagem aqui em cima, vocês estão vendo, né? Que é um arado feito a cavalo. Esse arado podia ser feito a cavalo, podia ser feito a boi. O animal também era usado como meio de transporte para pessoas, transporte de cargas, transporte de tudo. Assim como o ser humano. Aqui é uma imagem da construção de algumas pirâmides, né? E era tudo feito à mão, no braço. O cara tinha que levar lá. Era arrastando, né, blocos gigantes, então era vários homens puxando esse bloco, depois tinha que subir isso aí, você imagina, a pirâmide é alta pra cacete, é alta pra porra. Isso tinha que subir, era uma engenharia fora do comum, assim, para usar o mínimo de energia possível, porém, energia humana, né? Então o homem, a partir de um certo momento, deixou de usar essas fontes de energia, né, para usar fontes de energia natural, né, que são classificadas de dois tipos, né? Então, lembra da que a gente falou em algumas aulas assim, sobre classificação? Tudo é classificado, nós somos classificados, tudo é classificado. A porra desse notebook é classificada Mi3, então tem classificação de vários outros tipos. E a energia também não foge muito disso. Então, as classificações principais são energias não renováveis, que não vão se renovar conforme o tempo, a gente vai ver daqui a pouco, e fontes de energia renováveis. Essas duas fontes de energia são reclassificadas que a gente vai ver a seguir. Então vamos lá. Fontes de energia não renováveis, isto é, energias que se esgotarão e não serão repostas. São energias que vêm, vou dar alguns exemplos agora, que elas vão, em algum momento da vida, elas vão acabar e não vão ter mais como existir. É o caso, por exemplo, o carvão mineral. Foi a principal fonte de energia, né, utilizada principalmente no início da Revolução Industrial. As máquinas eram todas a vapor. Então esse vapor era conseguido através do carvão mineral. Eles aqueciam, formavam aquele vapor todo, aquele vapor fazia funcionar a turbina e, por exemplo, Maria Fumaça andava com isso daí, né, entre outros, né, entre outras máquinas. Atualmente ela ainda é a segunda mais usada no mundo, né? Principalmente para a produção de aço, no setor de carboquímicos, inseticidas, corantes, entre outras coisas. Então a gente tem uma grande diferença quando a gente fala em carvão. Tem o carvão mineral, que é esse que eu estou falando agora, e tem o carvão vegetal, que a gente usa para fazer churrasco. O carvão mineral ele tem uma utilidade bem maior, porque ele aquece de uma forma bem rápida, o calor dele é muito maior do que carvão vegetal, porém ele é uma fonte não renovável. Uma hora essa porra vai acabar e ó, fudeu, quem depende dele vai ter que arrumar uma outra fonte, vai ter que substituir por petróleo, por alguma outra coisa que a gente vai ver a seguir. Já o carvão vegetal, ele é renovável. É o carvão feito de madeira, que a gente usa em churrasco. Ai, professor, dá para fazer churrasco com carvão mineral? Até dá. Só que assim, se a gente usar carvão mineral para fazer churrasco, o gosto da carne não vai ser o mesmo. O carvão vegetal é o que dá aquele gostinho, né, no churrasco. Aprende a fazer churrasco e não enche meu saco. Então dá para entender a diferença, né, dos dois. Né? Então a gente está falando sobre fontes de energia não renováveis. O carvão mineral é uma delas, vegetal não. Tá bom? Então vamos seguir.
Outra fonte não renovável é o petróleo. É a mais importante, mais utilizada no mundo, principalmente para fazer fabricação de gasolina, plástico, borracha, resina, entre outros. E a maior reserva desse petróleo está no Oriente Médio. Porém, os Estados Unidos é autossuficiente em petróleo, o Brasil é autossuficiente em petróleo, tem várias formas de encontrar, várias não, né? Basicamente duas, ou é da terra ou é do mar. E o Brasil é pioneiro em extração de petróleo no mar. Bom, nisso a gente, porra, Brasil, né? Caralho. Porém, o petróleo aqui é caro pra porra, não é gasolina. É um absurdo. Se a gente for falar disso daí, a gente vai passar dias. Então vamos entender, né? Quando a gente for falar de geopolítica, bem lá na frente, a gente vai entender sobre o Oriente Médio, a questão do petróleo, tudo lá. É que nosso foco agora é só energia. Então, vamos entender. O petróleo é muito utilizado ainda hoje, né? No meio da Revolução Industrial, inclusive, foi bem usado, assim como o carvão. A fabricação de automóveis, principalmente, pô, bombou, principalmente por causa desse petróleo, né? Que o automóvel a vapor era uma bosta. Assim como as Marias Fumaça, né? Que foram o tempo. Pesquisa essa porra aí. Deu para entender que petróleo era uma das fontes de energia não renováveis, não esqueçam disso. E outra fonte de energia não renovável é o gás natural. É diferente do GLP, que é aquele bujão de gás que você compra, hein? Esse aqui é outro. Então essa é a terceira fonte mais utilizada e que apresenta maior crescimento de consumo. É usado em fogões, porém não é aquele gás que você compra que vem dentro daquele botijão. Esse é o gás encanado, tá bom? É diferente. É usado para fogões, chuveiros, aquecedores, automóveis. Eu, por exemplo, tive um carro a gás há um tempo atrás. Eu ia com o carro, abastecia. Aí de onde vem esse gás? Vem lá do subsolo, junto ao petróleo. O Brasil, por exemplo, construiu, né, um bagulho de gás lá na Bolívia. O filho da puta do Lula, né, construiu, o governo boliviano tomou conta do negócio, o Lula ficou quieto e ficou por isso mesmo. A gente vai falar de geopolítica, talvez a gente fale disso, que é um assunto que estressa qualquer um. Mas só para entender que a fonte de energia, gás natural, também é uma fonte não renovável e é diferente do GLP, tá bom? É outra coisa. Beleza, tá aí? Então entendemos fontes de energia não renováveis não serão repostas, elas vão acabar em algum momento e já era, Zé Fini. E vamos ver agora fontes de energia renováveis, também conhecidas como energia alternativa, ou seja, são energias que não se esgotam, elas vão estar aí para sempre, se Deus quiser. Bom, a energia elétrica é uma delas, ela pode ser obtida de várias formas, né? A gente vai ver a seguir. Então a energia elétrica pode ser obtida através de alguns tipos de usina. Então hidrelétricas é uma delas. Ela produz energia através de uma corrente de rio. Já vou explicar isso daí. O que tem, né, disso daí? Então é uma energia barata, porque o rio está lá, não vai continuar passando água, fazendo as hélices da turbina girar e vai fazendo a produção de energia. Porém, necessita de um grande investimento. Construir uma usina dessas é caro pra cacete. Aí vamos supor que faça um orçamento de 1 bilhão, aí os caras vão ter que morder mais uma graninha, então vai para 1,5 bilhão, aí vai ter mais gente querendo morder, vai para 2 bilhões e a gente só pagando por isso daí. Não é assunto de falar disso daí. Outro problema dela é que causa impactos ambientais na região. Lógico, você está alterando um rio, né? Você está construindo uma barragem para o nível de água ficar numa certa altitude para fazer a queda de água. Essa queda de água que vai gerar energia. Então, a maior usina desse tipo é a de Itaipu, que fica na divisa Brasil e Paraguai, gera energia para os dois países, e mais alguns outros que essa energia é vendida também. Então vamos ao funcionamento dela. Tem um textinho aí, energia potencial gravitacional da água, ou seja, a água caindo, lembra, a água sempre desce, a água não sobe, porra! A menos que você tenha uma bomba, mas naturalmente a água sempre desce. Então a energia potencial gravitacional da água é transformada em energia cinética de rotação, ou seja, a água desce, faz o bagulho ficar girando, né? A turbina ou a bobina, alguma coisa assim. Isso daí é convertido em energia elétrica e assim funciona uma fonte de energia hidrelétrica. Então a energia elétrica pode ser produzida dessa forma ou
a usina termoelétrica. A gente vai ver que o funcionamento é semelhante, só que em vez de água vai usar vapor, como se fosse motor a vapor. Então ela produz energia através do vapor de um rio, né? Depende de combustíveis fósseis para o aquecimento. Dentre esses combustíveis fósseis estão eles a biomassa, que a gente vai falar dela daqui a pouco. Tá bom? Combustíveis fósseis, assim, biomassa vai ser alguns resíduos vão ser colocados lá para fazer o aquecimento dessa água. Essa água vai virar vapor, esse vapor vai girar uma hélice que vai se transformar em energia. O problema dela é que vai poluir a atmosfera com o gás carbônico, o famoso CO2. Então, pelo textinho, a energia termoelétrica convertida em energia elétrica, ou seja, é o vapor que eu acabei de falar. Na maioria dos lugares, a turbina é movida a vapor. Pode ser também por alguma outra coisa que eu não sei nem o que é. Bom, a água é aquecida, né? A biomassa aquece essa água e ela vai se transformar em vapor, que vai girar uma turbina ou uma bobina, e esse vapor acionado vai gerar alguma energia. Essa energia ou vai ser acumulada em baterias ou ela vai direto para a rede elétrica. Tá bom? Então essa é a segunda forma de se produzir energia elétrica. A terceira forma, energia nuclear. Urânio, vai, nuclear, puta que pariu, mano! Bomba atômica! Isso, bomba atômica. A porra da energia nuclear, a principal base dela, né, é o urânio, que é o mesmo que é usado para construir a porra da bomba atômica. Então, grandes problemas. Risco de vazamento nuclear. Você já deve ter ouvido falar de Chernobyl, né? Tem até uma série aí falando sobre o acidente da usina atômica lá da ex-União Soviética, Chernobyl. Então, vazou, morreu gente pra cacete, o lugar até hoje é um deserto, não nasce nada, é uma bosta. Então tem um risco gigante de vazamento. Nós temos aqui no Brasil, essa imagem inclusive aqui de baixo, é de Angra dos Reis, é uma das usinas, né, que existem no mundo. Estava em construções ainda mais uma usina lá em Angra, pararam por algum motivo, não sei se foi por pessoal do meio ambiente, velho, não pode fazer mais a porra da usina. Gente, a gente tem que levar uma coisa em consideração. O desenvolvimento de um país, de qualquer outro lugar, de uma cidade, depende de certos tipos de atos que vão realmente interferir ao meio ambiente. É o caso de a gente repensar nisso daí, fazer o mínimo de impacto ambiental possível, porém não tem como se desenvolver sem impactos ambientais. Tá bom? Então, voltando à nossa porra do nosso tema de energia nuclear, né, base de urânio. Então vamos entender, energia nuclear, ou energia atômica também, né, ela é produzida por usinas termonucleares que utilizam o urânio, entre outros elementos, como combustível. O princípio do funcionamento de uma usina nuclear é a utilização de calor para gerar eletricidade, e o calor é proveniente da fissão do átomo de urânio. Então, gente, o urânio, como a gente tinha falado agora há pouco, ele é muito utilizado não só para energia, né, a produção de energia, como também para a bomba atômica. Aí, o caso do Irã, por exemplo, há pouco tempo atrás, começou a usar energia para construção de bomba atômica, interviram, os Estados Unidos já queriam uma guerra, assim como a Coreia do Norte, entre outros países do mundo. Tá bom? Mas como a gente não vai falar sobre bomba atômica agora, vamos focar só na porra da energia. Então, beleza? Energia elétrica já deu para entender, né? Aí temos também, né, ainda falando sobre fontes de energia renováveis, né? Que são fontes de energia do futuro. Temos também a biomassa. A queima da biomassa, né, o lixo orgânico. Então, entre eles, bagaço de cana, madeira, casca de arroz, ou qualquer lixo que você joga que pode ser incinerado. Isso vai aquecer as turbinas termoelétricas, aquela que a gente viu agora há pouco, né, e vai gerar energia e ainda resolve o problema desse lixo. Esse lixo ia ter que colocar em algum lugar, entrar em decomposição, ia demorar um puta de um tempo, etc. Porém, como a gente viu, né, na termoelétrica, ela vai gerar o CO2 que vai poluir a atmosfera. Então, gente, como eu falei, não tem como se desenvolver sem afetar o meio ambiente de alguma forma. Temos ainda a energia eólica.
Aí você fala, porra, essa energia aí é ótima, ó, não vai poluir a atmosfera. É, gente, só que vai causar impacto ambiental do mesmo jeito. Tem pássaros que vivem aí. Pássaro entra no meio dessa hélice, ó, vira peneira. Então, energia elétrica, a força do vento, né, produz energia. Essa é uma imagem de uma área lá do Ceará, né, que você vê, tem uma porrada, parece um monte de ventilador gigante. Então, assim, vai ventando, o vento faz essa hélice circular, essa hélice vai girar uma bobina ou alguma coisa assim, isso vai gerar energia, essa energia vai ou ser colocada em baterias, né, armazenada, ou então ela já vai direto para uma rede elétrica. Temos ainda a energia solar, que ela é proveniente da luz do Sol, obtida por meio de placas solares que tem como função captar a energia luminosa e transformá-la em energia. Também é uma energia limpa, porém ela vai necessitar de bastante espaço, né? Essas placas usam aí espaços gigantes para captar essa energia. Atualmente tem muita residência, muita casa, que o cara coloca essas placas no telhado da casa. Fala, porra, é bom pra caramba. O cara está captando energia, não está poluindo o ambiente, nem nada. É uma energia limpíssima. Isso estou falando em casa, né? Porque ele não está nem ocupando espaço nenhum, é o telhado da casa dele. Então isso daí vai gerar uma energia, ele vai. Isso lógico não vai eliminar do cara usar também energia elétrica. Em algum momento vai estar de noite, não vai ter energia, esse tipo de coisa. Mas essa energia é bem usada, dá para usar em baterias, para juntar, né, essa energia, fazer a captação dessa energia. Então, energia solar, fonte de energia renovável também, muito utilizada e uma das mais limpas. Tem ainda a energia geotérmica, que ela é produzida pelo calor do interior da Terra, ou seja, de áreas vulcânicas. Eu não sei se existe alguma dessa aqui no Brasil. Mas ela é bem interessante, gente. Ela está pegando o calor, que seria da parte interna da Terra. Não precisa ser exatamente uma área vulcânica, né? Porque quanto mais você cava, mais profundo, vai aquecendo, vai pegando a parte lá do manto. Lógico que não é em todo lugar isso daí, mas em muitos lugares você consegue isso. Então, quando chega num certo momento que vê que dá um certo calor, o cara constrói tipo uma bolsa com água lá, essa água vai fornecer vapor, esse vapor vai girar a turbina e vai carregar energia e por aí vai. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado disso. Acho que esse é o último. Ah, não, tem mais uma ainda. Ainda tem, já tinha esquecendo, tá vendo? Tem ainda também a energia das marés. Então, obtém-se energia pelo movimento da maré da água, do mar. É bom e é ruim, né? É ruim porque, lógico, está desenvolvendo, está colocando o negócio no mar. Talvez quem queria surfar ali tá fudido, vai ter que procurar outro lugar. Mas é uma energia bem interessante. Gente, tem duas formas, né, de energia das marés. Eu pus imagem de uma só, que são hélices que ficam embaixo da água. Conforme a maré avança, essa hélice gira para um lado e vai girando e vai fazendo a produção de energia assim. Você vê, sem ninguém fazer nada, só um investimento inicial, né, que constrói essa merda toda aí. Depois a própria natureza se encarrega de gerar energia. A outra forma de energia das marés são por boias. Então colocam-se boias acima do nível do mar, conforme que o mar fica naquele balancinho, né, para cima e para baixo. Esse balancinho é ligado em alguma outra coisa que também vai gerando energia da mesma forma. Então, energia das marés é energia limpa. Assim, tem ainda o biocombustível. Gente, só para a gente entender, o Brasil é pioneiro, tá, em biocombustível na época do álcool, que hoje é chamado de metanol. Então ele é proveniente, né, a base dele é a cana-de-açúcar. Isso é bom, porque é uma energia limpa, porém é ruim que o preço do açúcar acabou subindo em consequência disso. Porém, a produção de cana-de-açúcar no Brasil é muito grande, principalmente aqui em São Paulo. Tem ainda o metanol, né, que tem como base eucalipto. Tem o biodiesel, que vem de mamona, dendê, entre outros. Mas é uma energia também limpa. A fumaça que ela solta não é tão tóxica como a da gasolina. Então é uma energia bem interessante. Acho que agora liquida, né? Esse foi o último. Bom, gente, vemos então hoje energia, né? Energia renováveis, não renováveis, todos os tipos que podem vir aí.
Próxima aula eu nem sei do que a gente vai falar, mas é interessante. Gente, lembra de dar um ok pra essa porra aqui. Gente, porra, dá um ok, assina a porra do canal. Tá tão zoado assim? Não fala, comenta aí. Você fala muito palavrão, mas foda-se, eu falo, mano. É normal, é assim mesmo. Tá bom, gente? Aguardo vocês, próxima aula em breve. Beijo pra vocês e até mais. Nha.